Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Data Academy BI. Meu nome é Tassis e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um assunto bastante interessante com mais uma aula de Power BI. Então pessoal, antes de tudo eu queria pedir muito a vocês que se inscrevessem no nosso canal é novo, precisa muito da ajuda de vocês para crescer. Deixa aquele like bacana se você gostar do vídeo e comentem lá se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão também no vídeo. Então para a gente iniciar, eu queria que você clicasse aqui no link que está na descrição para baixar as 3 bases que a gente vai utilizar nessa aula. É muito importante que você baixe e para você praticar, porque quanto mais você praticar, mais você vai conseguir se desenvolver, beleza? Aí você faz aqui comigo. Queria também aproveitar e fazer um convite para participar do nosso grupo VIP lá no Telegram, que o nosso grupo VIP, a gente posta conteúdos exclusivos, tanto de Power BI, Data Studio e Excel, criação de dashboard, várias dicas, vários conteúdos bem mais detalhados, porque lá a gente vai ter mais tempo e vai ser só para quem for membro exclusivo do nosso grupo VIP, beleza? Então eu espero você lá, bacana? Então vamos iniciar a nossa aula. Aqui eu trouxe 3 planilhas, que eu disse a você que você precisa clicar no link para poder baixar, é bem simples, bem rápido para baixar. Então para início a gente vai iniciar a conexão com a fonte de dados. Então basicamente eu posso clicar aqui em importar dados do Excel, ele já me dá algumas pré-bases que elas são mais utilizadas. Eu posso clicar aqui ó, na setinha para expandir meu menu, posso vir em obter dados e selecionar aqui, ou vir aqui no Excel. No caso minha base é de Excel, então eu vou estar clicando aqui no Excel para poder já facilitar e me conectar à base. Então a primeira que eu vou estar utilizando é essa base SKU, onde ele vai me trazer as abas. Ela tem apenas uma aba chamada SKU também, então eu vou selecionar ela, vou clicar ela para poder importar. Então eu vou clicar em transformar dados para que a gente consiga iniciar. Então, antes de tudo, pessoal, você repare que ela não conseguiu identificar um padrão entre a primeira linha e as demais para poder já promover o cabeçalho. Então isso é bem simples. O primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer a promoção do cabeçalho para que a gente não fique aqui consiga identificar cada coluna de forma mais fácil. Não tem a coluna 1, coluna 2, então a gente sabendo o nome da coluna fica mais fácil, beleza? Então aqui na guia inicial mesmo, da página inicial, você clica aqui em usar a primeira linha como cabeçalho, aí você vê que ela já foi promovida. Então você vê que cada passo que a gente faz, se eu for clicando aqui nas minhas etapas, eu tenho essa parte aqui que ele mostra todas as minhas etapas que ele foram aplicadas e cada parte que eu vou fazendo ele vai criando um registro aqui. Então eu tenho minha fonte, minha navegação e etc. Então se eu clicar aqui na minha fonte, você pode observar que ele vai mostrar só a hora que ele se conectou à minha fonte de dados. Quando eu venho para minha navegação, ele já mostra outro passo, depois ele alterou um tipo. Então eu promovi o cabeçalho e esse cabeçalho depois ele alterou o tipo para texto. Então você pode observar aqui. Então você pode estar perguntando, não, Tassis, mas o que é SKU? Para quem é da área de logística, ele vai estar mais familiarizado do que o que é um SKU. Mas assim, para você que não sabe, eu preparei aqui uma apresentação bem simples no PowerPoint para você entender. Digamos que aqui é uma visão de um porta-pallet, são prateleiras em estoque, para quem não conhece, que lá vou ter caixa. Vou ter 2 tipos de caixa, que vai ser uma caixa volumosa, que eu tenho um pallet com a única caixa grande em cima dela, e vou ter pallets com diversas caixinhas em cima. Então vou ter duas formas de identificação. O SKU é uma identificação que ela não se repete de forma alguma, que ela serve para cada caixa, para eu poder localizar, para poder fazer a coleta, a expedição, fazer o inventário, de forma prática e de forma fácil, beleza? Então eu preparei aqui um cenário seguinte. Digamos que essa planilha que está aqui do lado, você exportou juntamente do seu estoque, aí, da sua base, do seu sistema que gerencia o seu estoque aí, seu WMS. Então, uma etiqueta primária, ela representa um pallet, representa uma caixa que você vai ter. Então, quando eu tenho uma caixa assim que ela é grande, que ela é volumosa, eu tenho uma etiqueta primária, porque o que eu precisar bipar aquele QR Code, eu vou estar movimentando, assim, vou estar falando para o meu sistema que eu estou movimentando aquelas que estão lá, beleza? E tem cenários que quando eu tenho mais de uma caixa em um pallet, eu vou precisar de 2 tipos, uma etiqueta primária e uma secundária. Qual a diferença? A etiqueta primária ela é uma etiqueta de uma única caixa que vai estar lá. A etiqueta secundária ela é a etiqueta de um pallet. Por quê? Se eu quiser movimentar o pallet por completo, com tudo que tem dentro dele, eu utilizo a secundária. Se eu quiser uma única caixa específica do pallet, eu movimento apenas a primária. Então, para isso eu preciso fazer. Então, como exemplo aqui, ó, a primeira caixa, digamos que é essa, eu tenho a etiqueta primária.
Então, porque também só tem uma caixa. Vamos falar, esse daqui eu tenho 3 caixas, então eu tenho uma primária para cada uma, porém eu tenho uma secundária que é o mesmo código, que no caso eu até coloquei aqui no meio para ficar mais fácil, que representa tudo que está dentro. Então, se eu fizer a movimentação dela, automaticamente eu movimento também todos esses outros SKUs que estão aqui dentro dessa etiqueta secundária, beleza? Então, só para exemplificar, mesma coisa aqui, ó, primária é uma linha só. Eu não preciso de uma secundária porque é uma caixa grande, volumosa. Mais de uma caixa, aí eu, beleza, eu preciso de uma etiqueta secundária, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente iniciar, voltando aqui ao Power Query. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Após eu promover o cabeçalho, eu preciso identificar o seguinte, qual é o meu objetivo? Saber quantos pallets eu tenho no estoque, beleza? Então, quando eu falo de pallet, não é a quantidade de caixas. Eu falo o seguinte, uma caixa, 2 caixas, deixa eu colocar o laserzinho apontando aqui, ficar melhor. Então, ó, é uma caixa, 2 caixas, 3, 4 aqui considerando o pallet, 5, C, aí aqui ó, 7, não é a quantidade de caixinha, é a quantidade de posições que eu tenho pallets, que eles estão ocupados, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui ao Power Query, a gente vai fazer o seguinte. Se eu identificar, eu tenho 2 tipos. Eu tenho a coluna aqui primária, a minha secundária, que tem lá na fonte de dados. E eu quero uma coluna que ela contenha a identificação todos dos pallets apenas. Então, se eu tenho uma caixa grande, ela só vai ter uma etiqueta primária. Então, eu quero considerar ela. Se ela é um pallet que tem mais de uma caixa, com caixinhas pequenas, eu quero saber qual o número do SKU secundário, beleza? Então, se eu observar aqui, ó, eu tenho aqui, primeiramente, uma coluna aqui que ela tem meu SKU, bacana aqui, ó, SKU primário, que é referente a cada caixa. Se for uma caixa grande é só ela, se for uma caixa pequena, cada caixinha pequena. E tem o meu SKU secundário, que ele só vai ter quando eu tiver mais de uma caixa por pallet, beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu quero uma coluna que ela, se eu for uma caixa grande, ela me traga o valor da coluna primária. Se for uma caixa pequena, ela me traga o valor do SKU do pallet, que representa todas as caixinhas que estão dentro dele, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Na guia adicionar uma coluna, eu vou clicar aqui em coluna condicional, que é o objetivo do vídeo. Então, após eu adicionar uma coluna condicional, ele me pede o seguinte. Primeiramente, ele me pede aqui um título para eu colocar da minha coluna. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar que o nome é só SKU, que é o SKU final. Então, qual é a regra que eu vou utilizar? O seguinte, eu vou falar que se, é bem parecido com, para quem conhece do Excel, com a fórmula se. Eu vou falar se a coluna que tem um SKU secundário, ela for igual a null, que seria o nulo, que é essas colunas aqui que estão abaixo em branco, ela me traga o valor da coluna. Aí eu vou mudar aqui em minha saída, eu posso ser um valor digitado, pode ser uma coluna ou pode ser um parâmetro. Nesse caso eu quero que ele me traga o valor de uma coluna. Qual é a coluna que eu quero que ele me traga esse valor? Eu quero que ele me traga o valor da coluna primária, ou seja, se aqui tiver 0, dessa coluna ele vai trazer esse valor aqui, ó, que ele está representado com o número do SKU, que representa caixas grandes, já que o SKU secundário ele está vazio, beleza? E se ele for, ela tiver o valor, eu vou falar o seguinte, eu quero o retorno de um valor de uma coluna também. Então o valor dessa coluna, ele me traga o valor da coluna secundária. Então se ela tiver preenchido, ele me traga o valor dela mesmo. Eu vou dar aqui OK. Então quando eu dou um OK, ele automaticamente vai adicionar minha coluna e eu já vou estar disponível para poder aplicar e fazer a atualização lá no Power BI. Então quando eu vou fechar e aplicar, então ele vai aplicar aqui, beleza? Então após ele fazer a aplicação, eu tenho aqui já minha planilha. E ela vai ter o seguinte, vai ter as 2 colunas que veio da minha base, que é o SKU primário, o SKU secundário e o SKU que foi a coluna que eu fiz a adição dela. Então eu vou adicionar aqui 3 cartões para poder fazer uma comparação. Vou clicar aqui no cartão 1, 2, 3. Para duplicar, copiar ele é só Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Eu posso pegar aqui. Então eu vou fazer 3 exemplos aqui para você entender para que eu fiz isso. Eu preciso saber a quantidade exata de pallets, não de caixas, de pallets que eu tenho no meu estoque. O primeiro cartão aqui, eu fosse considerar aqui, ó, o meu valor do SKU primário, eu vou pedir aqui para ele contar, fazer uma contagem distinta, porque eu quero saber unitário, cada um que não se repete. Então ele me fala que eu tenho 704 SKUs. Mas será que eu tenho 704?
Lembrando o seguinte, se eu voltar aqui para minha tabela, o SKU primário ele vai considerar a quantidade de caixinhas. Então, voltando aqui para o meu exemplo, ele vai estar contando basicamente isso. Se eu considerar apenas o primário, 1, 2, 3, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não tenho 10 caixas aqui, eu tenho 1 pallet, 2 pallets, 3 pallets, 4 pallets, 5 pallets, 6 pallets e não 10. Entenderam a diferença? Então é o seguinte, ele me fala que eu tenho, se for por caixas, eu já sei que eu vou ter 704 caixas no meu estoque. Porém, se eu considerasse o valor da coluna secundária e colocar aqui que eu quero que ele faça, não que ele me mostre primeiro o valor, mas que ele faça uma contagem distinta, ele ia me falar que eu tenho 22 SKUs no meu estoque, mas sendo que também vai ter um valor errado, porque o que vai ter lá no SKU é sempre as colunas, aquelas palhas que tem mais de uma caixa, aí é onde ele vai ter o valor do SKU. E como é que, então para que, como é que eu vou utilizar aqui então o valor do SKU, que foi a coluna condicional que a gente adicionou? Quando eu colocar aqui para ele poder fazer uma contagem distinta desses valores, ele vai me falar exatamente a quantidade de pallets que eu tenho no meu porta-pallet, que são 502. Por que 502? Porque quando eu tiver mais de um pallet aqui, ele vai considerar sempre o seguinte: se o SKU, deixa eu achar um SKU aqui melhor, se o SKU ele tiver mais de uma caixa no pallet, só lembrando, ele vai repetir aqui o valor secundário. Então, quando eu trago para cá o valor do SKU secundário, ou se ele não tem o secundário, eu trago o primário e faço uma contagem distinta, ele vai contar todo esse aqui que se repete apenas uma única vez, porque é um valor distinto, beleza? Então, essa é a diferença e onde eu posso fazer a utilização aqui na minha coluna condicional. É uma forma muito boa, é um exemplo, onde se eu não tiver um valor, caso ele tiver vazio, eu precisar trazer outro, é uma forma muito boa de a gente conseguir trazer, beleza? Então, seguindo aqui para o nosso segundo exemplo, eu vou deletar esses gráficos aqui, esses cartões eu não vou precisar deletar a base, eu só vou vir aqui no Excel, vou adicionar agora minha base de vendas. Então, quando eu adicionar minha base novamente, venho aqui, então o que ele tem aqui na minha base? Eu tenho o valor dos meus produtos, aqui ó, o tipo, na verdade o tipo do produto, a marca dele, a categoria, e tenho o preço unitário de cada um e a quantas unidades num determinado período aquele item foi vendido. Então eu queria saber o que é que ficou abaixo da média. Vamos dizer que eu tenho uma média de vender de cada produto 35 mil reais no mês dele. Então eu quero saber o que é que passou da média, o que é que ficou abaixo da média. Beleza? Ou que bateu exatamente a média. Então como é que eu vou fazer? Primeiro, eu não preciso lá no meu Excel adicionar uma coluna calculando isso. Isso aqui eu posso fazer diretamente no Power Query. Então, qual é a melhor forma de fazer? Eu vou selecionar aqui preço unitário e vou selecionar unidade vendidas. E se eu vim aqui, ó, pessoal, bem legal, em adicionar uma coluna, eu tenho aqui como bem parecido com a calculadorazinha, ele já me dá algumas fórmulas padrões para poder fazer. Então, eu vou aqui, o que é que eu quero fazer nessas duas colunas que eu selecionei? Eu quero fazer uma multiplicação. Então, eu vou falar que eu vou multiplicar, automaticamente ele já multiplicou o valor aqui, esse valor do preço unitário, pela quantidade de unidades vendidas. E se você observar aqui, ele deu um título de multiplicação. Então, eu preciso mudar. Vamos falar que eu quero chamar essa coluna de valor total. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor total. Quando eu der um Enter, você repara que ele vai adicionar uma nova etapa aqui, que a coluna foi renomeada. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre evitar o máximo possível da quantidade de etapas que você vai clicando no Power Query, porque cada vez que você vai utilizar, ele vai repetir todas aquelas etapas, e quanto mais etapas tiver, mais o processamento ele pode ficar pesado lá no seu computador, beleza? Então, vou dar uma dica bem bacana. Eu vou clicar aqui no X para poder excluir essa etapa. Quando ele adicionou uma coluna aqui, multiplicando, eu vou basicamente aqui, ó, na barra de diálogo, vou selecionar aqui o nome, que ele colocou que o tipo alterado já com o nome foi multiplicação. Vou colocar aqui o valor total. Vou dar um Enter. Então, na mesma etapa que ele inseriu aquela coluna multiplicada, ele automaticamente já fez a alteração do texto do título da minha coluna, beleza? Então, aqui eu vou falar o seguinte. Eu vou vir novamente, já estou aqui na guia adicionar coluna. Vou novamente em coluna condicional. E vou fazer o seguinte. Vou dar um nome à minha coluna,
chamar ela de status de vendas, que eu vou adicionar qual a condição que eu quero que aquela coluna seja adicionada, beleza? Então qual a condição que eu quero? A coluna que eu vou estar utilizando é a coluna que tem um valor total e eu vou adicionar 2 critérios nela. Então eu vou falar o seguinte: se o valor da minha coluna, o valor da célula dela, que ele vai ver célula por célula, foi igual a 35.000, eu quero que ele me diga o seguinte: igual, que ele foi igual à média, que eu estou falando que a minha meta, eu estou falando que minha meta foi 35.000, beleza? Pode ser qualquer outro valor. Então aqueles 35.000, se ele for igual, eu vou dizer, ó, é igual à meta. Vou colocar aqui, igual à meta. E vou adicionar uma segunda cláusula. É bem importante, pessoal, que a ordem que vocês adicionam ela seja mais próxima, bem certinha, porque ele vai validando regra por regra que você vai adicionando lá na coluna condicional, beleza? Então, vou falar o seguinte: a segunda cláusula é o seguinte: se o valor total novamente, que é a coluna que eu vou estar utilizando meus critérios, ele for maior do que 35.000, acima da meta, beleza? Então, Tarcísio, e a terceira, e se ele for abaixo, o que é que vai falar? A primeira letra eu estou falando, ó, se for igual a meta, ele diga que é igual a meta. Se ele for, o valor da sala for igual a 35. Se ele for maior, ele me diga que está acima. Então, o terceiro critério vai ser o seguinte, ó: se ele não tiver igual ao valor que eu digitei, nem tiver acima, eu quero que ele seja meu sinal aqui, que ele vai ser abaixo da meta, beleza? Então, vou dar um OK aqui para ele aplicar. Bem importante, pessoal, ele colocou aqui, ó, ele não identificou um padrão de tipo daquela coluna. É sempre importante. Eu posso clicar aqui onde tem ABC e definir, falar para o Power Query qual o tipo da minha coluna. Nesse caso é um tipo texto, eu vou adicionar, ele já mudou aqui para texto. Agora eu posso voltar aqui em página inicial, fechar e aplicar, beleza? Então quando ele aplica as minhas alterações aqui, eu vou voltar aqui, reparem aqui na minha esquerda que ele adicionou aqui a base vendas. Então com a base vendas é o que a gente vai estar trabalhando agora. Então aqui na minha base de vendas eu vou abrir ela e vou falar o seguinte: vou adicionar aqui, para ficar mais fácil, um gráfico de rosca, por exemplo. Então nesse gráfico de rosca eu vou trazer o seguinte: o status da minha venda para a legenda, para a gente ver como ficou, e vou trazer, eu quero que ele só conte aquele valor e me fale quanto ficou para cada status. E vou como valores colocar ele novamente, sendo que eu quero que ele só faça apenas uma contagem, beleza? Então ele me traz esse valor. Ele me fala o seguinte, ó: aqui se eu clicar no primeiro azul, acima da meta. Então acima da meta eu tive 12 itens que ficaram acima da meta, que ele representa aí 50%. Se eu ver abaixo da meta, quem é que ficou abaixo da meta? Abaixo da meta foram 8 itens, que representa 33,33%. Ou igual à meta, que foram 4 itens, que foram totalizar aí 16,67%. Aqui, pessoal, posso deixar um pouco o gráfico mais bonito, vindo aqui no pincel. Por exemplo, posso desativar, na minha legenda, desativar esse título da minha legenda. Eu vou falar agora que eu quero que ela fique na parte superior central. Esse título aqui eu posso colocar como o status, por exemplo, status de venda. Aqui vou centralizar ele e aqui você pode mexer da forma que você achar melhor, beleza? Então, uma segunda forma, a primeira a gente utilizou um retorno de coluna, agora a gente está utilizando um retorno de texto lá para a coluna condicional. E agora eu vou deletar para o vídeo não ficar tão longo e a gente seguir com o terceiro exemplo. Então vou voltar agora aqui no cadastro de funcionários. Aqui é uma planilha que ela vai estar bem voltada ao segmento de RH. Então está aqui ao controle de funcionários, guia transformar dados para ele poder voltar lá para o meu Power Query. Então eu tenho uma coluna de funcionários, a data da contratação, a idade, o cargo, o salário, a área que ele atua. E aqui eu tenho uma data de demissão. Então imagina só, o gerente de RH ele pergunta, ó, eu quero saber todas as pessoas que já foram contratadas um dia na empresa, que passaram pela empresa. Eu quero saber quantas ainda estão trabalhando, daquele total contratado, e quantas foram desligadas. Então eu quero saber a quantidade por pessoas, por tipo de situação, eu quero saber o valor total e o percentual de cada um, beleza? Então daqui vai ficar bem simples também. Então, como é que eu vou saber?
A informação eu vou estar utilizando a coluna de data de demissão para poder extrair esse dado. Então, quando eu selecionar aqui a data de demissão, eu vou novamente adicionar uma coluna condicional, que eu vou falar qual é a condição que eu quero. Então, eu vou fazer aqui, ó, status de MDO, de mão de obra. Então, aqui, qual é a coluna que eu vou estar utilizando? Vou estar utilizando a data, porque é a partir dela que eu vou definir uma condição para ela poder me dar o retorno que eu quero para poder ser o status da minha MDO, beleza? Então, selecionar a coluna que eu vou fazer. Então, vou falar o seguinte, ó, se minha coluna ela for diferente, nesse caso vou colocar, poderia ser igual também, dar o mesmo resultado, só para fazer de fato diferente, para você ver mais uma possibilidade que a gente pode estar trabalhando. Então, ela é diferente. Se ela for diferente de null, que significa nulo, vazio, ela vai me retornar o status ativo. Por quê? Se o funcionário ele não tem, se a mão de obra ela não tem data de demissão, isso implica dizer que ele ainda está contratado, bem óbvio, beleza? Então, se ele não tiver, ele vai me retornar um outro critério. Vou colocar aqui, ó, desligado, beleza? Então eu vou apertar aqui OK para ele aplicar. Novamente eu vou mudar o tipo. Eu quero falar que esse tipo dessa coluna é um tipo de texto. E agora eu vou voltar aqui em página inicial e fazer a aplicação desse critério que eu fiz. Agora, ó, após ele carregar aqui minhas alterações, eu vou voltar aqui, fechar minha base de vendas e vou voltar para minha cadastro de funcionários. Então, em cadastro de funcionário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui um gráfico de cascata para ficar até melhor para a gente ver. Então, com o gráfico de cascata, eu vou trazer aqui o status da mão de obra para a categoria. E vou trazer aqui a quantidade. Eu quero que ele conte. Eu posso trazer o próprio status também, que ele só vai fazer uma contagem. Então, daqui a gente já consegue ver que ele já trouxe um valor para desligado, um valor para ativo e um valor total. Aqui eu posso deixar já esse gráfico um pouco mais bonito. Eu vou tirar essa legenda, que ela não quer dizer tanta coisa. No eixo Y aqui, que é esse eixo lateral, eu vou desativar o título dele, para que a gente consiga ter uma visão bem melhor dele. E vou desativar também o eixo por completo. Deixando dessa forma. No eixo X, eu vou desativar apenas o título do eixo X. E vou voltar aqui. Posso adicionar aqui um rótulo de dados para ficar melhor visualização, a quantidade de pessoas. Então aqui eu já sei que teve um total de, se eu for observar aqui, ó, teve um total de 1.592 pessoas que já foram contratadas para a empresa, no total na história dela, onde 654 ainda está ativo e 938 aqui, ó, já foi desligado. Então vou adicionar um gráfico de rosca e vou trazer o mesmo critério, o status da MDO para a legenda e o status de MDO para valores. E quando eu vou formatar, nesse caso eu preciso ver apenas o percentual, já que a quantidade eu já estou vendo aqui no meu gráfico de cascata. Então, mesma coisa, para aqui eu vou desativar o título da minha legenda, vou colocar ela como superior central, para ela ficar no meio, na parte de cima. E vou vir aqui, o título, aí você pode alterar o título, deixa da melhor forma, beleza? Vou deixar só tirar aqui, deixar o status de MDO. Vou tirar o restante, mas aí é só um exemplo, você pode deixar da melhor forma que você achar. E um outro ponto, vou fazer o seguinte, em rótulo de dados aqui, eu vou abrir, ele me dá várias opções que eu posso mostrar. Nesse caso, eu queria mostrar apenas o percentual do total. Então, quando eu seleciono aqui, automaticamente ele já vem mostrar. Então, aqui o objetivo não é mostrar o dashboard, sim, como a gente utiliza a coluna condicional. Eu consigo ver aqui que ele tem um total de 1.592, onde se eu clicar aqui, ele já até pode filtrar aqui, 41% ainda está ativo, 41,08%, e 58,92% já foram desligados da quantidade total de pessoas que já passaram dessa empresa. Então, pessoal, hoje esse é nosso vídeo aqui de adição de coluna condicional. Então eu queria reforçar novamente você se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar nosso vídeo com outras pessoas. E reforço, baixe o link que está aqui na descrição para vocês baixar essas bases e poder praticar também. E ainda reforço nosso convite para você vir para nosso canal VIP no Telegram, que é um grupo baseado só para você que quer se desenvolver muito nas ferramentas de Power BI, Data Studio e Excel. Nós postamos conteúdos exclusivos apenas para o Telegram de segunda a sexta-feira, beleza? Valeu, pessoal!